Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A democracia é inegociável. Não se negocia a democracia. E aqueles que usam todos os meios para apoiar um golpe estão contra a democracia, estão cometendo um crime constitucional, independente do meio de comunicação. Independente do meio de comunicação. Quem esteja, nesse momento, apoiando esse tipo de atos, arroubos contra a democracia brasileira, não pode passar impune. Nós já temos história. E a história da democracia brasileira, cada ano se fortaleceu. Não é possível que num país democrático, em que nós votamos e somos votados, em que perdemos ou ganhamos eleição, se questione isso no momento em que temos outros temas mais importantes para tratar na nação. Pessoas morrendo todos os dias pela Covid, a fome em vários cantos do país, o desemprego em alta, a economia cambaleando. E a discussão, a pauta, é uma pauta superficial, golpista, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Nos torna um país pequeno, um país sem autonomia, um país sem rosto. Nós não somos isso e não vamos permitir que aqueles que estão de plantão comandando qualquer instituição possa querer acabar com a democracia brasileira. Não aceitamos isso. Em 1984, estava eu aqui em Brasília quando o general Newton Cruz colocou seus tanques contra o voto direto. Não houve um enfrentamento, mas a história registra até hoje. E lá atrás, quando esse tipo de atitude foi tomado e não houve punição, está acontecendo de novo. Por isso, o Congresso Nacional não pode se curvar a isso. É necessário que tome providências. Punição àqueles que, mesmo brincando, fala de golpe como se fosse uma coisa normal. Aqueles que, de uma forma de brincadeira, tratam a democracia como se fosse uma coisa que não deve ser respeitada. A democracia tem que ser respeitada. A divergência de opinião faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é arroubos e mostrar força contra os próprios brasileiros. Mostre força para aqueles que possíveis inimigos de fora do país. Aqueles que queiram atacar a soberania brasileira. Não contra os brasileiros que construíram essa nação. Não vamos permitir isso. E eu espero que a CPI da Covid tome a frente disso e continue mostrando o desmando que esse governo tem em relação à morte de milhares de brasileiros e à morte de milhões de sonhos nesse momento. Agora, no último domingo, Dia dos Pais, milhares de filhos não puderam passar o Dia dos Pais com seus genitores. Por quê? Porque perderam seus pais para a Covid, numa omissão clara do governo que poderia ter salvado vidas. Nesse sentido, eu quero dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo, o Senado, nós senadores, não nos curvaremos a arroubos. A roubalheira parou faz tempo e talvez alguns aqui estejam preocupados com isso, que não voltou mais. Então falo o medo dos tanques apontados. Tem muita gente aqui dentro do Congresso que tem o rabo sujo. Nós sabemos disso. Agora, não, é só demagogia, é conversa mole. Vamos trabalhar. Senador Jorginho, a história, ela se repete. E eu acho que o Vossa Excelência tem idade para saber da história do Brasil, para não brincar com certas coisas. E eu vou citar aqui um trecho de um poeta, que é brasileiro, mas ele escreveu No Caminho como Mayakovsky. Porque naquela época ele não podia colocar o nome dele. É o Eduardo Alves da Costa, é um poeta dramaturgo carioca. Na primeira noite, senador Jorginho, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E a gente não diz nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e também não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz
E conhecendo o nosso medo, arrancam-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Isso representa aqueles que estão amenizando essa situação. Não é nada. Pisar nas flores do teu jardim não é nada. Entrar na tua casa e arrancar teu medo não é nada. Matar o teu cão não é nada. Não é a covardia daqueles que permitem que isso aconteça e fiquem calados. E isso nós não vamos permitir. O Congresso Nacional não pode ficar passivo a isso. Não minimize o que aconteceu hoje, por favor. Por favor, eu escutei o discurso de todo mundo. Não minimize. Não façam isso. Não façam isso. Com a memória, com a história de cada parlamentar que está aqui, independente de pensamentos, independente de tendência política. Democracia sim. Intimidação não. Democracia sim. É bem verdade, senhor presidente, que o Brasil vive um momento delicado no plano nacional, do ponto de vista do relacionamento, da harmonia entre os poderes. Eu acho que isso tudo deve carecer de todos nós uma reflexão profunda. Mas não é criticando, não é combatendo, não é fazendo de uma situação como essa de hoje, esse palco de discussões, que nós vamos pacificar o Brasil. Eu concluo a minha fala dizendo que eu acredito no Brasil. Acredito e defendo a democracia. Assim como defendo e espero que a Câmara dos Deputados, no dia de hoje, dê um passo adiante, aprovando o voto auditável. O que me chama a atenção, e eu concluo aqui, presidente, é o esforço que está havendo de pessoas e altas autoridades da República contra a transparência do voto, contra a segurança do voto. Isso está me acendendo uma lâmpada amarela que me preocupa muito. Altas autoridades contra a segurança do voto, contra a transparência do voto. É isso que me assusta. Obrigado, então, senhor. o voto auditável é um direito da cidadania e um bem para a democracia no Brasil. Tá. Vossa Senhoria falou aqui há pouco que nunca esteve em jantar com Dominguete. É isso mesmo? Exatamente. Nunca participei de qualquer jantar. Que jamais participei de qualquer reunião ou encontro no qual teria sido oferecida ou solicitada vantagem indevida por quem quer que seja. E também informo que jamais estive presente em qualquer jantar com o senhor Luiz Paulo Dominguete, muito menos naquele que teria ocorrido em 25 de fevereiro, até porque nesta data eu sequer o conhecia. Que foi imediatamente após a reunião do dia 12. Um almoço, fomos convidados pelo representante da Senar para almoçar com ele. Veja de que forma Vossa Senhoria trata essa comissão parlamentar de inquérito. Disse aqui, insistiu, que nunca tinha participado de jantar... Não é jantar, isso foi um almoço... Não é jantar, é almoço. Não é jantar, é almoço. Não, né? O senhor estava perguntando sobre jantar que houve antes da reunião. Quando terminou a reunião, no dia 12, na Secretaria Executiva, estávamos em lockdown, os restaurantes estavam fechados, o reverendo Hamilton nos convidou para almoçar nessa residência, participamos do almoço e pode ver ali que está Marcelo, participou da reunião. Ainda fizeram uma aglomeração. Sem máscara. Coronel, mas veja o seguinte, o senhor disse que não tinha nenhuma intimidade. Pela foto tem intimidade bastante. Intimidade foi um almoço, convidado para um almoço, está com fome, vai comer. Ressalto que nunca tive relação de amizade ou qualquer proximidade com o coronel Elcio Franco, apenas podendo eventualmente tê-lo encontrado em alguma solenidade militar que não me recordo. Nunca frequentei a sua residência, não conheço a sua família e jamais almoçamos ou jantamos juntos, não fomos contemporâneos na MAN e tampouco servimos juntos. Informo também que o STF tomou conhecimento das quebras de sigilo
aprovadas por esta comissão contra a minha pessoa. E reconhecendo que a CPI tem me tratado como investigado, o STF concedeu a mim um habeas corpus assegurando o direito ao silêncio em relação aos fatos que eventualmente possam prejudicar a minha defesa. Assim, nos termos dos esclarecimentos do ministro Luiz Fux, no habeas corpus número 204.422, sobre o direito ao silêncio, abre aspas, por óbvio, o primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao próprio titular, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinadas informações sobre a sua própria esfera jurídica. Nesse sentido, é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação, fecha aspas. Por isso, e nos termos da liminar a mim concedida pela ministra Carmen Lúcia, informo que, exclusivamente por orientação da minha defesa técnica, me reservarei ao silêncio quanto a toda e qualquer pergunta envolvendo os assuntos tratados nos requerimentos aprovados por esta comissão e que, portanto, estão abarcados pela liminar do STF. Assim, antecipo a Vossas Excelências que me reservarei ao silêncio quanto às perguntas relacionadas à empresa Davat ou seus supostos representantes, ao Ministério da Saúde e seus atuais e ex-servidores, ao Senar e seus membros, ao IFB e seus membros, ou a fake news e matérias jornalísticas de terceiros, e perguntas relacionadas à minha quebra de sigilo. Todos estes assuntos serão tratados, se necessário, no momento e no espaço oportuno, estando certo de que jamais pratiquei qualquer ato irregular. Quanto aos demais assuntos, responderei absolutamente os questionamentos de Vossas Excelências, estando inteiramente à disposição dessa comissão para qualquer esclarecimento que não interfira em minha defesa. Ao longo dos meus 63 anos, fiz de minha vida um exercício constante de dedicação ao próximo e ao Evangelho. E compareço a essa comissão com a serenidade daqueles que sempre lutaram pelo bem de nosso país. Aqui é importante esclarecer, a solicitação de agenda foi feita por via formal e em um momento em que eu sequer conhecia os senhores Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Alguns dias depois, o IFB recebeu a confirmação da reunião no Ministério da Saúde com a inclusão do encontro na agenda oficial da Secretaria Executiva do Ministério. Acontece que, no dia 9 de março, quando a reunião no Ministério já havia sido devidamente agendada e confirmada para o dia 12 de março, às 10 horas, o senhor reverendo Hamilton, pessoa que até então eu não conhecia, compareceu no IFB. No encontro, o reverendo Hamilton informou que uma empresa de nome Davat pretendia oferecer uma grande oferta de vacinas ao Ministério da Saúde, mas que precisavam esclarecer ao Ministério a forma com que poderiam disponibilizar as vacinas, pois, embora não fossem representantes diretos do laboratório produtor das vacinas, eles teriam uma alocação de doses. Por isso, o senhor Hamilton aventou a possibilidade de o IFB compartilhar sua agenda no Ministério da Saúde com os representantes de tal empresa para que eles pudessem explicar ao Ministério as condições de sua oferta de vacinas. Em razão desse pedido de compartilhamento de uma pauta que já estava agendada para 12 de março, foram considerados 3 aspectos pelo IFB. O primeiro é que a pauta da reunião seria a vacinação privada e, caso o país recebesse doses suficientes para imunizar os grupos prioritários,
Isso permitiria o início mais célere da vacinação privada, que era o objetivo último da reunião. Em segundo lugar, foi feita uma breve pesquisa a respeito do trabalho da empresa Davat e, a princípio, não encontramos nada que a desabonasse. Por último, é sabido que o Ministério da Saúde possui um procedimento extremamente rigoroso para a compra de qualquer insumo médico, razão pela qual o Ministério certamente faria uma profunda averiguação sobre a seriedade e a rigidez do negócio que lhe estava sendo proposto. E caso houvesse alguma mínima possibilidade de irregularidade, evidentemente o Ministério da Saúde não evoluiria nas negociações. Parlamentar de inquérito tem burocratizado as suas ações e precisa urgentemente sair desse imobilismo para não continuar batendo palma para doido. O voto impresso recicla um passado, um atraso que a história já enterrou. E nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar esses arreganhos autoritários. Eu queria lembrar que o comportamento belicoso, desestabilizador de Bolsonaro é indesmentível, rotativo em relação aos alvos e configura um método já visto em outros ladridos ditatoriais. O expediente, presidente Omar, o expediente é o mesmo presidido pelo depoente de hoje. As investigações dessa CPI já provaram que o Instituto Força Brasil possui uma relação direta com a disseminação de fake news e apoio às redes que atuaram na pandemia contra medidas de isolamento, vacinas, máscaras e tantas outras que poderiam salvar vidas. Não é do Força Brasil, senhor presidente. A pergunta do senador Humberto foi se ele, na condição de consultor, haveria tido qualquer interferência numa possível contratação pelo Ministério da Defesa de um software ou hardware envolvendo a empresa Santec, Soluções de Inteligência, que depois foi adquirida pela companhia israelense de nome Verint Systems, que se refere a equipamentos de Israel relacionado a serviço de espionagem no Brasil. E Vossa Senhoria, eu não escutei a resposta, só por isso que eu... Eu sou consultor da Verint, pela HBA, desde 2015. Desculpa, qual a diferença de consultor para representante comercial? Deixa, por favor, só um minutinho. Vamos garantir ao coronel, por gentileza, coronel. Então, e contratação na linha operacional e técnica. Não participo de contrato. Desconheço o trâmite da contratação. Mas eu sou consultor da empresa. Sim, Vossa Senhoria havia respondido para o senador que não poderiam, por questão de confidencialidade... A confidencialidade diz profissional. respeito ao contrato, ao cliente, isso está protegido. O que eu posso lhe dizer que é o meu trabalho... Mas o senhor está só apenas confirmando que Vossa Senhoria foi representante dessa empresa no Brasil. Eu sou contratado desde 2015 para trabalhar como consultor operacional. Qual o percentual para a que o senhor empresa recebe? Santec? Na época, Santec. E o percentual que o senhor recebe? Isso é confidencial. Confidencial para o Ministério da Defesa? Um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade. Isso não lhe incrimina, não. É lei de essa informação. Senador, não, é importante apenas, senhor presidente, que desde o começo ele está dizendo, foi perguntado ao depoente, pelo relator, se ele ou por outros senadores, se havia por parte dele, em nome dele, do Instituto ou não, algum tipo de contrato que foi realizado com o poder público. Se houve em algum momento sucesso por parte dele na realização de contratos públicos com a administração pública. E ele havia dito que não. Perfeito. E agora eu tenho a informação nas redes sociais do próprio depoente
que, pelo menos atualizado o currículo Latte dele até 29 de junho de 2020, ele se apresenta nas redes sociais como representante sênior da empresa Santec Soluções de Inteligência, hoje adquirida pela companhia israelense Verint Systems. Essa empresa tem pelo menos 2 contratos firmados com o Ministério da Defesa. Fala-se num total, o valor total de 33 milhões de dólares, mas pelo menos em um especificamente houve um aditivo já nesse governo relacionado. Por isso é que eu fiz essa pergunta, para ficar muito claro aqui, para que assim, depois a gente respire fundo, responda com mais vagar as respostas, para que não se incrimine aqui nessa CPI. Eu, consultor operacional técnico, não participo de negociação de contrato. Minha relação é com a empresa. O CPF é o mesmo, senhor Elcio, e Vossa Senhoria disse aqui que não tinha nenhuma relação com contratos públicos. Quando eu, como advogado, como consultora, vou a um ministério do governo federal tentar intermediar, na função de lobista ou não, um contrato envolvendo dinheiro público, Vossa Senhoria participou em determinado momento. Eu não estou perguntando para Vossa Senhoria, não vou nem se for para Vossa Senhoria responder, eu prefiro nem perguntar para ele. Eu faço a afirmação e a pergunta é para ele, não é para o advogado. Vossa Senhoria simplesmente intermediou, como lobista ou não, contratos públicos, seja em relação à vacina, seja em relação a um software ligado a serviço de inteligência, de espionagem de Israel no Brasil. Era essa apenas a colocação, senhor presidente, porque na linha do tempo desse depoimento, muita contradição está acontecendo e nós aqui estamos perdendo a paciência. Inteligentes Brasil é o senhor Richard Poser. Eu lhe falo, senador Renan e senador Omar, do senhor Richard Poser, porque todas as fake news e todos os ataques que nós estamos recebendo nesse momento nas redes sociais, que a CPI recebe, são feitos por esse senhor. Esse senhor é o criador do Awake Gentes Brasil, que é vinculado ao Instituto Força Brasil. Todos os ataques que o senhor relatou têm sido objeto, todos os ataques do senador Humberto, inclusive aqueles que o senhor denunciou na semana passada, que o senhor tem sido vítima na CPI, todos os ataques que o presidente, que este vice-presidente, que os membros da CPI têm sido, inclusive a reação deles nesse momento nas redes, é organizado por esse senhor, que trabalha, é claro que o coronel Elcio não vai falar sobre isso, mas que trabalha com o coronel Elcio. Se eles só atacassem a nós, não tinha problema. O problema é eles fazerem campanha contra máscaras. O problema, coronel Elcio, é quantos contra o quê? fazer campanha contra máscaras, contra o uso de máscaras. Eles fazem? Fazem muito. O problema é eles terem feito campanha contra a vacina. Contra a vacina. São pessoas que induzem os brasileiros à morte, crime contra a vida, coronel crime Elcio, sanitário. Por isso, eu não vou, ainda nem entrei na corrupção. Os palhaços aqui não são criminosos não, viu? Eu nem entrei na corrupção. Mas veja essa publicação que está no Instituto Força Brasil. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid. Eu queria saber quantas pessoas podem ser levadas à morte por publicações desse tipo. Está agora no site do Instituto Força Brasil. Eu não estou nem entrando na corrupção. Isso per si, senhor relator, já levou quantos brasileiros à morte? Quantos dos 563.707 estão mortos por conta desse tipo de publicação? Quantos? É isto que os senhores senadores do governo querem defender? Que a maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid? Querem defender contra a vacina? E eu não estou falando de algo à toa, coronel Elcio. Eu estou falando de um instituto em que o senhor e os atores desse instituto têm relação direta com todos os personagens e atores deste governo. O senhor não só é apoiador do presidente da República, o senhor frequenta o gabinete do presidente da República. O senhor tem estado sempre junto aos personagens desse governo. Não tem dissociamento entre o Instituto Força Brasil, entre essas redes de gabinete de ódio. Não tem aterramento, não existe. Todas as razões apontam a correlação entre essas redes, entre o Instituto dirigido por Vossa Senhoria e o governo do presidente da República. Mas vamos mais adiante sobre isso.
O site acaba de cair do ar, viu, senador Randolfo? Exatamente agora saiu do ar. É porque é uma valentia, senhor relator, enorme. Senador Randolfo. É uma valentia enorme nas redes sociais.